último bloco do nosso programa, conversando com o secretário estadual de Agricultura Familiar do Rio Grande do Norte, o Alexandre Lima, que está aqui respondendo, conversando com a gente e pode responder também sua pergunta. Você pode mandar sua mensagem através das nossas redes sociais. Tem aí o Instagram, tem o Twitter e o WhatsApp 8802-8979. Participe com a gente. Vamos de informação novamente da Câmara. Já apresentado ontem, a Câmara de Vereadores aprovou hoje projeto que regulamenta a Lei de Licitações. Aprovado em regime de urgência após um acordo entre as lideranças na Casa, o projeto do Executivo se adequa às alterações realizadas nas regras de licitações públicas feitas pelo governo federal. Deixa muito claro que nós temos prazo, para essa Lei de Licitações. A previsão é para até o dia 31 de março, 31 desse mês. Então, ou nós convocaríamos uma extraordinária para apreciar ele, porque ele não tem 8 dias, regimentalmente não tem 8 dias, não tinha como ser apreciado. Mas, devido ao acordo de bancada, nós conseguimos avançar. O requerimento ele foi aprovado e o projeto ele acaba de ser aprovado e nós agora encaminhar, a Câmara vai encaminhar para o Executivo sancionar. Então, é um trâmite hoje, uma sessão tranquila. Pois é, está aí concluído o processo. Ontem a gente trouxe informações completas sobre o assunto, só para registrar aí essa aprovação que está acontecendo em casas legislativas, no âmbito público, em todo o país, porque é necessária essa adequação de todos os órgãos que fazem compras através de processo licitatório. Órgãos públicos precisam fazer esta adequação, porque as alterações, que são muitas alterações, que foram sancionadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em 2021, começam a valer no próximo sábado, dia 1º de abril. Então tá aí. Olha, o 4º Juizado Especial Cível e Criminal da comarca de Mossoró rejeitou a representação criminal que o senador Stevenson Valentim entrou contra o prefeito moçoroense Alisson Bezerra. Em agosto do ano passado, via rede social, Stevenson afirmou que Alisson não teria prestado contas de uma emenda sua enviada para o município para a realização de cirurgias eletivas. Na época, Alisson retrucou e publicou também em suas redes sociais fotos de documentos que comprovariam o uso do dinheiro e que já teriam sido enviadas há meses ao gabinete do senador. O prefeito chamou ainda Stevenson de senador arrogante, mentiroso e mal informado. O parlamentar entrou, então, com uma queixa-crime se dizendo vítima de ataques propalados na rede social pelo prefeito. Pedia ainda uma indenização no valor de 40 salários mínimos, algo próximo a R$49 mil. Ao mandar extinguir o processo, a juíza Adriana Santiago Bezerra apontou um erro procedimental. Disse que a defesa não tinha autorização específica de Stevenson para ajuizar uma ação penal privada contra Alisson e que já se passaram 6 meses da apresentação do processo sem que a defesa apresentasse essa autorização, o que culminou com seu arquivamento. Essa conversa deu o que falar na época, ali no ano passado, em relação a essas emendas. O senador Stevenson costuma agir dessa forma, inclusive, ainda neste mês, publicou uns outdoors ali pela cidade de Mossoró, cobrando da governadora Fátima Bezerra a aplicação das emendas no Hospital Tarcísio Maia, depois das chuvas que a gente testemunhou em vídeos divulgados nas redes sociais, chovendo dentro do Tarcísio Maia, por questão, uma falha muito grande realmente na manutenção da infraestrutura ali da unidade hospitalar. Mas ele costuma agir dessa forma, fazendo cobranças e de forma, às vezes, até grosseira, E aí a resposta do prefeito também foi bem incisiva. Foi uma confusão, foi mais de uma semana essa confusão, Vanúpio? Você lembra? Lembro, Carol, moído aí para todo lado, viu? Um mastigado maior do mundo aí, porque o senador Stevenson tem esse jeito, e muitas das vezes aparece arrogância ali. E não é todo mundo que aguenta não, viu? Não é todo mundo que aguenta não. É grande, mas pelo tamanho também vem a respostada. E aí, a juíza, pelo que eu entendi, Carol, da informação, faltou ali a própria assessoria jurídica do senador. Então, faltou toda aí essa dinâmica aí, não queria botar para frente. Por que iniciou o processo? Realmente aí ficou meio estranho tudo isso. Agora,
Também, se todo mundo fosse processar Stevenson por alguma coisa que não gosta dele, aí, meu amigo, ia ser o processo do mundo todinho, porque cada vez que ele abre uma live ali, ele certamente fala alguma coisa ali que chateia alguém. Ele não somente chateia, às vezes até realmente são ofensas, são injúrias, né, em relação a muitas pessoas, mas é o modus operandi do senador. E, inclusive, em relação às emendas do Hospital Tarcísio Maia, ontem a governadora Fátima Bezerra fez um anúncio de investimentos, de emendas parlamentares e de recursos do próprio governo em diversas unidades hospitalares, unidades de saúde por vários municípios do estado, e incluiu aí o Hospital Regional Tarcísio Maia. As emendas do senador Stevenson finalmente vão ser aplicadas ali para a melhoria do Hospital Tarcísio Maia. São 11.800.000 reais. Essas emendas estão ali desde o período da pandemia. Era 14 milhões e meio, mas cerca de 4 milhões e meio foram aplicados na pandemia, para atender os pacientes da pandemia. E faltava aí quase 12 milhões serem aplicados. Agora sim, finalmente, o anúncio foi feito. Carol, só para complementar o que eu disse, não que não seja cobrado ali o uso correto, a aplicação das verbas, mas existem as formas né, burocráticas para que isso possa ser feito. Até porque o trabalho do Legislativo é também fiscalizar, né? Vamos voltar, então, agora, voltando ao assunto que a gente estava, agricultura familiar. No bloco anterior, o secretário Alexandre Lima já citou em relação ao algodão agroecológico. E existe aí uma expectativa de safra de mais de 700 toneladas. Vamos entender um pouquinho mais esse projeto. Primeiro, por que a escolha do algodão e o que é algodão agroecológico? É importante ressaltar isso, Carol. Veja bem, o plantio do algodão fez parte da cultura do Nordeste do Rio Grande do Norte, né? E é algo tão interessante que, se você for ver, o algodão faz parte da bandeira, como uma simbologia do Rio Grande do Norte e de boa parte dos municípios do estado. Então, o algodão foi um cultivo que, por muito tempo, foi base da economia de todo o semiárido, em particular no Rio Grande do Norte. O que aconteceu? Que, em função da ampliação e da modernização da agricultura, do bicudo, né? Porque aqui se plantava o algodão arbóreo, né? Aquele algodão que tem a fibra longa, né? Que é uma planta nativa, inclusive, do semiárido. Com o bicudo se perdeu competitividade. E o algodão herbáceo, que é o algodão de um porte menor, passou a ser plantado no cerrado com escala de produção, né? Então, veja bem, hoje a agricultura familiar não tem como competir no mercado com o algodão que é produzido no sudoeste do país ou no centro-oeste. O que o governo formatou? Um projeto de algodão sustentável. Um projeto de algodão que pudesse pegar um nicho de mercado com compra garantida. Então, nós aliamos nesse projeto empresas, inclusive internacionais, que estão comprando esse algodão. Então, a família que adere a esse projeto, ela já tem um pré-contrato de venda do que produzir, né? A empresa, além de garantir a compra da produção, fornece semente e a certificação agroecológica. Então, o projeto Algodão Agroecológico Potiguar, que é o maior projeto de algodão do Brasil, nós vamos chegar a 1.300 hectares, se propõe a retomar o plantio de algodão em bases sustentáveis, né? Fazendo com que você tenha mercado garantido. E outra coisa fundamental, nesse projeto a gente alia produção de fibra e produção de alimentos. Então, 40% da área necessariamente terá que ser plantado com consórcios. Milho, feijão, gergelim. O que a gente quer na prática? Quer que fibra produza alimento e alimento produza fibra. Então, além de você ter a garantia da venda do algodão, a família também tem o feijão, o milho para alimentar seu gado e alimentar sua família. Então, um projeto inovador. Nós temos várias instituições envolvidas nesse projeto, inclusive o Instituto Riachuelo, o Sebrae, né? Entidades internacionais que compram esse algodão da agricultura familiar do Rio Grande do Norte. Nós temos aqui a participação do seu Aldo Ferreira, que está dizendo que está assistindo aqui o nosso programa junto lá com Dona Eva. Muito obrigado pela audiência, seu Aldo. E o José Santos pergunta sobre concurso na Emater. Existe alguma perspectiva para este ano? Veja bem, a governadora já anunciou que fará concurso na Emater,
né? Logicamente que atualmente, em função do regramento fiscal, ela está impedida de fazer concurso, a não ser o preenchimento de vagas da segurança, da saúde e da educação. Mas ela, por várias vezes, pública já falou que a EMATER, o IDEME e o DIARNE se fará concurso. Então, nós estamos esperando que haja uma condição fiscal que o Estado possa retomar os concursos. Mas, com certeza, nós trabalhamos com essa vontade política do governo, porque nós entendemos que a reestruturação, não só da EMATER, mas do IDIARNE, do próprio IDEMA, é fundamental para que o serviço público possa ser prestado com qualidade no Rio Grande do Norte. Eu quero aproveitar para mandar um alô também, viu? O Jairo, lá da Câmara de Mossoró. Quem é que não conhece Jairo, né? Quem anda na Câmara já andou, sabe quem é Jairo. É famoso. Ali na Câmara de Mossoró. E também um alô para o ex-vereador Manel Bezerra, que todo dia está ligado aqui no cenário político, sempre que está na Câmara Municipal, faz algum comentário sobre algum assunto que a gente tratou aqui no programa. Muito obrigada pela audiência para os dois que fazem ótimos comentários sobre os nossos assuntos aqui do cenário político de Mossoró, do estado e do país, né? Então, eles sabem do que a gente está falando aqui. A gente tem participação aqui, secretário, sobre o Raimundo Donato, da Lagoa do Mato. Ele perguntou ao entrevistado se pode fazer se existe um diálogo com setores ou secretaria responsável pelas rodovias do Rio Grande do Norte. Ele disse que está um Deus nos acuda. A RN 117 só mudaram o nome, mas as condições são ruins. Eu vou interpretar assim, viu, Raimundo Donato? Veja bem, é claro e notório que a situação das rodovias do Rio Grande do Norte está numa situação assim, que não é boa. O governo já tem hoje uma carteira de projetos de mais de R$1 bilhão, né? Então, a governadora e o governo estão buscando mecanismos para financiar esse projeto. Então, a gente reconhece a importância que as estradas têm, não só na locomoção da população, mas também como canais e vias de escoamento da produção, e o compromisso da governadora e do governo é de buscar justamente os meios e os mecanismos para fazer um grande investimento nas rodovias. Ela já tem dito que a recuperação de rodovias é a grande prioridade do segundo mandato dela, né? Então, isso, com certeza, está na agenda do governo e eu posso dizer que é a principal prioridade no investimento em infraestrutura no Rio Grande do Norte para esse novo mandato da governadora. Niel do Sumaré e Dona Dita, muito obrigada pela audiência. O povo resolveu mandar pergunta agora no final. Resolveu só mandar agora, então vou acelerar aqui para tentar contemplar todo mundo. A gente tem aqui o Bento Carlos. Programa de agricultura familiar é maravilhoso para os pequenos agricultores, porém sempre se arrasta devido à troca dos executivos nas 3 esferas. Não se dá continuidade por divergências políticas. Gostaria de entender por quê? Será que é porque o projeto não esteja bem elaborado para executar até o final, para dar bons resultados? Veja bem, no caso das compras governamentais, eu, por exemplo, estou na secretaria já há mais de 4 anos. Nós temos mantido uma regularidade, né? Inclusive, as compras do Rio Grande do Norte entre 2019 a 2022 chegaram a R$35 milhões. O Rio Grande do Norte é o primeiro estado do Brasil em que vai ter toda a sua rede de hospitais ligada ao SUS com produtos da agricultura familiar. Esse mês, nós começaremos a fornecer, de forma inédita no país, produtos da agricultura familiar para o sistema socioeducativo. Então, o governo do estado já vem fazendo a sua parte, no sentido de fomentar a compra da produção e o fortalecimento do cooperativismo. No âmbito federal, como eu falei, nos últimos 6 anos, nós tivemos um completo desmantelamento das políticas públicas de compras governamentais. Infelizmente, isso é uma realidade. O governo do presidente Lula, inclusive, quarta-feira passada, retomou o PAA, que é o Projeto de Aquisição de Alimentos, e anunciou um investimento de R$500 milhões na aquisição de produtos, sendo parte pela Conab e outra parte com o governo federal. Então, nós estamos assim, acreditando que boa parte dessas políticas públicas de compras governamentais serão retomadas. Agora, a gente precisa entender que a compra pública não vai escoar toda a produção da agricultura familiar. Por isso que é fundamental que a agricultura familiar possa também vender para o mercado privado, nos pequenos comércios, na rede varejista, nas feiras da agricultura familiar, para que a família possa ter renda e viver com dignidade.
Olha, a gente tem o José Freitas, pergunta, cadê os projetos de mini irrigação para os produtores familiares? Na época da estiagem, eles ficam sem condições de se sustentar. As secretarias municipais e estaduais deveriam usar o modelo dos produtores japoneses e implantar para os familiares. Veja bem, o processo de investimento em irrigação normalmente é feito, como tem um custo relativamente, um custo não tão alto, mas um custo é feito com crédito rural. Então, todo agricultor e agricultora familiar pode melhorar a sua infraestrutura de irrigação a partir do acesso ao Pronaf, né, aos sistemas de crédito. A própria secretaria tem um programa específico de crédito com agente de juros zero. Então, assim, como a capacidade de investimento do Estado ela é limitada, então nós procuramos investir, vamos dizer assim, em outros projetos, em outros programas mais estruturantes. Geralmente, o investimento em irrigação é feito com crédito rural, tá certo? Então, nós recomendamos que você procure os técnicos da Emater ou de entidades privadas e acesse os programas de crédito da agricultura familiar que já estão em curso. Rinaldo, do Nova Betânia, a gente já falou sobre a Emater aqui, também não podemos fazer mais sua pergunta porque não temos mais tempo, mas muito obrigada pela audiência e muito obrigada pela presença, secretário Alexandre Lima. Eu que agradeço e fico aqui à disposição de vocês para a gente dialogar sobre esse importante segmento do rural no Rio Grande do Norte. Seja sempre bem-vindo, secretária. Você de casa, boa noite. Até amanhã. Muito obrigada pela audiência no programa de hoje. Amanhã a gente se encontra, aliás, uma observação importante. Não tem, né? Amanhã, excepcionalmente, não teremos o cenário político ao vivo, porque vai ter jogo de futebol às 7 horas da noite aqui na TCM. Então, você fica ligado aí também para acompanhar o esporte, acompanhar o futebol, para você que gosta de acompanhar, que eu sei. Muito obrigada pela audiência. Aí sim, na sexta-feira a gente se encontra ao vivo aqui. Espero você. Ótima noite e até lá. Até sexta.